Glória ao Todo-Poderoso, que a misericórdia do Altíssimo, Criador de todo o universo, Rei que reina sobre todos, o Adonai, o Elohim que dá vida aos mortos, esteja sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Neste momento, eu quero estar falando com você a respeito de Jó. Se você tem aí a sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Jó, no primeiro capítulo. Olha só, no primeiro capítulo, nós vamos estudar do versículo 6 até o versículo 12. Mas antes eu quero ler para você, eu estou lendo na Bíblia King James, tá? Por isso pode mudar um pouquinho aí a tradução, né? Estou na Bíblia King James, revista e atualizada. Olha só, está escrito assim: havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Elohim e desviava-se do mal e evitava praticar o que era errado. Desviava-se do mal. Grava isso, tá? Olha só. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos e servas a seu serviço. Era um homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente da sua época. Olha só, era o homem mais rico entre todo o habitante do Oriente na sua época. Seus filhos, grava isso, seus filhos costumavam visitar uns aos outros a cada vez. Um deles preparava um banquete e mandava convidar suas irmãs, suas 3 irmãs, para comer e beber com eles. Olha só. Assim que passava o período das festas e banquete, Iov os mandava chamar e fazia com que sacrificasse por meio do rito de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocausto, isto é, sacrifício completamente queimado, em nome de cada um deles, pois pensava, deduzia, talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemando contra Elohim em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Olha só. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E os filhos dele faziam festas, bebiam vinhos e convidavam as suas próprias irmãs. E as suas irmãs iam e Jó permitia. E você sabe que não eram crianças, já eram jovens. E você sabe que jovem é imprudente, principalmente quando eles não são guiados. O jovem ele tem que ser guiado, ele tem que ser dirigido para o caminho certo. A palavra do Eterno fala a respeito de um jovem que muitas vezes o apóstolo Shaul estava orientando ele. Um jovem chamado Timóteo,
E uma das coisas que o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, fazia questão de ressaltar na vida de Timóteo, era para que ele não se desse aos desejos da sua mocidade. Aos desejos da sua mocidade. Jó, ele sabia que os seus filhos aprontavam com as suas irmãs. Os irmãos, eles aprontavam, eles bebiam, farreavam, cometiam pecados. E Jó não corrigia. Jó era um homem reto, íntegro, temente a Elohim, porém, ele se desviava do mal. O que é se desviar do mal? É não confrontar a situação. É saber que algo está errado e permitir que o erro se estenda. Permitir que aquilo prossiga. Talvez até na ilusão de que aquilo se acerte sozinho. Quantos pais e mães, nos dias em que vivemos, não têm enfrentado problema com filhos, porque podia naquele momento ter corrigido o filho, ter dado umas varadas, mas pensou o quê? Não, isso se resolve sozinho. E hoje, tem muitos pais, muitas mães, que já enterraram seus filhos, por não corrigir o erro que os filhos cometiam, porque não queria confrontar o mal. O pecado de Jó era se desviar do mal. Sabia que os filhos cometiam pecado, faziam o que era mal, e ele fazia o quê? Se desviava. Mas ele era cúmplice, porque ele sabia. Uma pessoa que sabe que alguém está fazendo o que é errado e não orienta aquela pessoa, não repreende, ela está se desviando do mal. Entenda uma coisa: maldição sem causa não se cumpre. Está escrito em Provérbio. Maldição sem causa não virá. Uma maldição, para ela ter atuação na vida de alguém, ela tem que ter uma legalidade. Em outras palavras, para que Satanás entra na vida de alguém, ele tem que ter uma permissão. Ele tem que ter uma legalidade, primeiramente do ser humano, através do pecado, através do erro, e em segunda mão, a permissão do Criador. E o Criador não pode impedir que o diabo, que Satã, entre na vida de uma pessoa se houver uma legalidade. E na vida de Jó havia uma legalidade. Havia uma permissividade. E a promiscuidade que os filhos cometiam era tão grave, chegou a ponto de ser tão agressivo, que não tinha mais como corrigir. Por isso que o Eterno permitiu que o mal acontecesse. Porque não havia mais como corrigir o erro de Jó. Os filhos aprontavam, se prostituíam com as próprias irmãs. Já não havia como voltar atrás. Os filhos eram 7 homens e 3 filhas. E quando eles faziam seus banquetes, eles convidavam suas irmãs. E lá, eles aprontavam.
Cometi um monte de promiscuidade. Eu já vi pessoas dizer, não, eu confio no meu filho, eu confio na minha filha, eles só vão numa festa. Eu ponho a mão por ele no fogo, por ela no fogo. Eu já tive situação de pessoas que diziam que punhava a mão pelo jovem no fogo. Eu conheci uma missionária que ela dizia que pela filha dela ela colocava a mão no fogo. Mas ela deixava dentro de casa a filha ficar no quarto trancado com o namoradinho estudando. Estudando. E depois, a filhinha dela, que ela tanto ponhava a mão no fogo, engravidou-se. Só se estudavam anatomia, né? Anatomia. Estava estudando. E Jó permitia que isso acontecesse. Olha o que está escrito aqui no capítulo 1, versículo 6. Certo dia, o Jó já tinha dado legalidade. Ele havia permitido. Só que para que o mal entrasse, o mal tinha que ter a permissão de quem? Do Criador. Mas Jó já tinha dado a legalidade. No livro de Romanos, capítulo 1, está escrito que não só perderão a salvação aqueles que tais coisas praticam, como também aqueles que as consentem. Você pode não praticar o mal, mas se você permite que o mal aconteça embaixo dos seus olhos, você vai pagar o preço também por isso. Isso vai dar legalidade para o mal entrar na sua vida. Pastor, eu não sou idólatra, mas tem ídolos dentro da minha casa. Pastor, eu não pratico tal coisa, mas eu permito que alguém pratique dentro da minha casa. Isso são legalidades para que o mal entre. Eu já vi muita gente falar que Jó era inocente. O Eterno disse que era sem causa, mas não era inocente. Que Jó não tinha motivo para sofrer tanto. E eu já vi pessoas dizer que quem causou o mal na vida de Jó foi Deus, o Eterno, Elohim. E não foi. Porque o Eterno é bom. O Criador dos céus e da terra. Aquele que não negou o seu próprio filho, mas o entregou por todo aquele que nele crê, para que não pereçam, mas tenha vida eterna. Você acha que ele vai negar alguma coisa? Você acha que ele vai fazer algum mal para você? Não é o Criador quem causou o problema na vida de Jó. 60% do mal que aconteceu com Jó foi culpa do próprio Jó. E 40% foi Satanás. Olha o que está escrito aqui. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahu. E o Adonai, e Rassatã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Olha só. Quando os Melahim, os anjos, os mensageiros de Elohim, foi até ele, quem que foi no meio deles? Rassatã. E Rassatã, ele é tão ardiloso, tão astuto. O próprio Yeshua Hamashi, ele disse que Satanás é tão ardiloso que ele pode se transfigurar em anjo de luz e se passar e enganar até os escolhidos, se passar por anjo de luz, enganar até os escolhidos. Então não brinque com Satanás. Não brinque com o diabo. Não pensa que ele não está vendo o que você está fazendo, porque lá no livro, na carta do apóstolo Pedro, está escrito que ele está ao nosso derredor, bramando e rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar.
Não pense que o diabo não está vendo o que você está fazendo. Não pense que Satã não está vendo o que você faz às ocultas, aonde ninguém está te vendo, aonde ninguém te conhece. Olha qual foi, quando o Eterno perguntou para ele, olha só, então Yahu questionou a Satanás, de onde vens? E Satã deu-lhe a resposta seguinte, de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. O que o Satanás disse? De rodear pela terra e observar os caminhos dos homens. É isso. Você tem dois olhos olhando para você. Dois ser. Um celestial e o outro abominável. Olhando para você. 24 horas. Até durante o seu sono. Se não tiver um anjo te guardando, sabe o que vai acontecer com você? Você vai estar cheio de pesadelo. Se você tem um ídolo dentro do seu quarto, dentro da sua casa, o anjo não vai entrar para te guardar. E você vai ter muitos pesadelos. Porque o diabo ataca até durante o teu sono. Mas se você é guardado, é revestido, está buscando a presença do Criador, Ele vai te dar a proteção. E como está escrito no Salmo 127, Ele nos guarda até enquanto dormimos. Até enquanto dormimos. Olha o que está escrito aqui. Então Yahu questionou a Satã, de onde vens? E Satã deu-lhe a resposta seguinte, de perambular pela terra e ir e vir pelo caminho dos homens, observar os seres humanos. Indagou-lhe então Adonai, observaste a meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Adonai, porém se desvia do mal. O Eterno é o justo juiz. Ele não pode fazer vista grossa com referente a algum pecado. Ele expôs as qualidades de Iov. Reto, íntegro, ama e teme ao Criador. Porém, ele faz o quê? Se desvia do mal. Ou você confronta o problema, vence o problema, elimina o problema, ou no futuro você vai ter problemas maiores. Porque quanto mais tempo você deixa para corrigir algo, a tendência é aquilo crescer. Quando se é um brotinho, acaba de nascer, você vai lá e arranca. Mas deixa virar uma árvore. Deixa crescer o problema para você ver. Talvez até hoje você não pensou. Desviar do mal é bom ou é ruim? Eu digo para você. Nunca desvie do mal. Confronte o mal. Você tem problema com o pecado. Não adianta você fugir ou fingir alguma coisa. Você tem que reconhecer que tem um erro e confiar, acreditar que o Criador vai te dar a libertação daquele mal. E não fugir dele. Não fazer vista grossa. Não passar um pano. Jó, ele sabia que os filhos cometiam pecado. E ele fazia o quê? Ele passava um pano. Esse foi o motivo